terminei esse livro, mas a que custo, sabe? Eu só queria um livro de romance de cowboy divertido pra passar o tempo, porque de vez em quando eu gosto de voltar pra esse gênero, desde que eu li a série Chestnut Springs, Elsie Silver. Porém, esse não foi uma escolha acertada pra mim. E eu quero muito fofocar com vocês sobre pra tirar isso de dentro de mim. E eu estou falando de Road in the Rains, da Paisley Hoke. Achei que esse livro já tinha lançado em português, mas na verdade é português de Portugal, que ficou como Domar um Cowboy, mas ele não é lançado aqui no Brasil. Eu achei esse livro aleatoriamente enquanto eu estava fuçando no catálogo da Audible. E daí eu fiquei interessada, eu queria um romancezinho assim rápido. E esse livro ele tem dois pontos de vista. A gente segue tanto o ponto de vista da protagonista, que é a Cissy, quanto do protagonista masculino, que é o Nash. A Cissy acabou de voltar para sua cidade natal no Kentucky, depois de se separar de um noivado de acho que 7 ou 8 anos, que era muito tóxico. Ela conseguiu fugir, se livrar e ir para sua cidade natal. E lá estava o Nash, que também acabou de voltar para essa cidade após ele se aposentar da sua carreira como jogador de hóquei profissional. E nessa cidade ele faz de tudo um pouco. Ele tanto comprou o bar e ele trabalha à noite no bar da cidade, quanto ajuda o irmão dela, o Wade, no trabalho da fazenda. Ele é apenas um cowboy nas horas vagas. E também ele organiza e comprou o estádio, não o estádio, o ginásio de hóquei e patinação no gelo da cidade, onde ele dá treinos e ele tenta organizar eventos pela cidade e tudo mais. Então ele não para, ele sempre tá fazendo algum trabalho, ele sempre tá em algum lugar. E ele também faz parte ali da família dela desde a adolescência dela. Ele é o melhor amigo do irmão mais velho dela, então temos essa trope aí. Ele foi criado como sendo um filho meio adotado ali dos pais da Cissy, depois que os pais do Nash faleceram. Então ele tem um trauma bem pesado no passado dele, o que vai ser bem minimamente trabalhado. Esse trauma é apenas utilizado para a gente ter um sutil conflito interno do Nash, para dificultar as coisas ali entre o casal. Porque daí tem também todo o aspecto que a Cissy é a irmã mais nova do meu melhor amigo. Então ela é inacessível. Mas ela é tão bonita, ela é tão gostosa, sabe? Eu não consigo tirar os meus olhos dela. É aí que a gente começa a história. Se a gente conseguisse um desenvolvimento de cada personagem, um desenvolvimento da história que não girasse em torno de apenas desejo carnal ou sexual o tempo todo, por exemplo, não importa se você tá seguindo o ponto de vista do Nash e da Cissy, vai vir algum comentário de como o outro é lindo, gostoso, maravilhoso, que não consegue tirar as mãos do outro. Isso se torna bem cansativo, bem rápido, porque a gente não tem o desenvolvimento da história, a gente não tem o desenvolvimento dos personagens em si. Os personagens ao redor ali dos dois, tanto os dois irmãos mais velhos da Cissy, quanto a mãe dela, quanto as duas melhores amigas dela, são muito rasos. Não tem personalidade nenhuma e não te dá nenhuma vontade de você seguir com a série, porque isso é uma série com vários livros de cowboy e os próximos livros são com os irmãos da Cissy, né? E principalmente as conversas que a Cissy tem com as melhores amigas, com a Ginger e com a Olivia, são apenas sobre homens. São apenas pra conversar sobre a atração que a Cissy tem pelo Nash. A gente não sabe de quase nada sobre a vida da Olivia, sobre a vida da Ginger, sobre qualquer outra coisa que está passando pela vida delas, além do Nash. A Cissy acabou de sair de um relacionamento super abusivo, atravessou o país pra voltar pra casa e ninguém tá falando sobre isso. Ela não tem nenhum trauma sobre isso. Tudo acontece com o Nash um mês depois que ela voltou pra casa. A gente tem esse noivo tóxico indo pra essa cidade no Kentucky atrás dela pra manipular ela, pra tentar fazer ela voltar e tudo mais. E a gente tem um breve fechamento, a gente vê que ela realmente não quer mais nada com ele e tava tentando resolver as coisas dela, né? Tentando falar, não, eu não quero mais e vai embora, eu só quero minhas coisas, por favor, mande as minhas coisas pra casa, porque ela simplesmente, quando largou ele, foi embora com apenas uma mala de mão. A maioria das coisas dela ainda tá lá na casa onde os dois dividiam antes. E ela precisava vender essa casa pra dar metade pra cada um e pegar as coisas dela lá. Só que esse cara não tava aceitando muito. E ele é o personagem narcisista padrão, assim, né? O cara tóxico, o ex-tóxico. Em nenhum momento ela conseguiu resolver essas coisas. Foi o Nash resolvendo por ela. Então, nesse momento ali, foi lá o Nash, que magicamente estava lá também, deu um soco na cara desse ex-noivo. É o livro
inteiro assim. É o livro inteiro o Nash aparecendo em momentos oportunos e o Nash estando em todos os momentos, sendo que a gente não tem nenhum desenvolvimento dela como personagem. Eu não sei de nada dela. Pra mim, pareceu muito que ela tinha duas personalidades dependendo de qual ponto de vista a gente estava seguindo. Ela parecia uma pessoa quando a gente estava no ponto de vista dela e uma outra pessoa totalmente diferente quando era o ponto de vista do Nash. Quando a gente estava vendo a Cici pelo Nash, ela era sempre ousada, atrevida, com uma língua afiada. Mas a gente não via nada disso no ponto de vista da Cici. E pra mim não encaixava. Além de comentário atrás de comentário do tamanho dela, de como ela é pequena perto dele, porque ele é um grande jogador de hóquei, como ele é gigante. E muitos comentários do tamanho dele no geral, se vocês me entendem. Porque ela não ia aguentar ele de tão grande que ele é, sabe? E também a quantidade de cenas hot é totalmente desnecessário. A partir da segunda, terceira cena, não tem por que estar ali. Pelo menos pra mim, perdeu a graça, eu queria até passar pra frente. Eu vou deixar duas citações do livro aqui na tela, pra vocês terem noção desses comentários que eu falei sobre tamanhos e comentários que você fica até com muita vergonha alheia lendo esse livro. E eu não sei até hoje porque eu não abandonei ele. Eu realmente não sei, gente, porque é uma pergunta muito válida. Eu continuei ouvindo, eu acho, porque eu tava aterrorizada, vamos dizer assim, eu tão surpreendida negativamente como as coisas estavam acontecendo, que eu precisava ver até onde ela iria. Eu não sei. É muito raro eu abandonar livros. Eu sempre gosto de ir até o final e saber até onde vai. Isso acontece também com filmes ruins, pra daí falar, eu vi, eu li e realmente não gostei, sabe? Com propriedade. Então, para a surpresa de ninguém, eu acabei dando uma estrela pra esse livro. Eu tinha dado 2 estrelas, mas aí eu comecei a escrever a resenha e eu vi que não ia dar pra dar 2 estrelas. Eu realmente não vi nada que eu achei bom nesse livro. Até o apelido que ele deu pra ela eu achei ruim, que é Little Firefly, que é Pequeno Vagalume. Eu nem vou fazer uma parte com spoilers, porque eu só vou continuar falando as mesmas coisas de outras partes do livro. Mas eu acho que ficou bem clara a minha opinião. Obviamente, deixando aqui muito claro que isso é apenas a minha opinião. Esse livro não funcionou para mim. E eu queria saber se você já leu esse livro, se você achou a mesma coisa. E se alguém tiver uma recomendação de um romance de cowboy bom, pra eu esquecer que esse livro existe e que eu li ele. Eu sei que eu fui muito negativa nessa resenha, mas eu soltei uma resenha onde eu fui muito positiva. Então se alguém quiser ver eu falando muito bem sobre um livro, veja a resenha do romance de época da Tessa Derrick. Sempre tem aquele equilíbrio, né? Umas coisas funcionam pra você, outras coisas não funcionam pra você. E quando esse vídeo estiver no ar, já vai ter a resenha escrita lá no meu perfil da Favor Books. Então se alguém quiser conferir e também me seguir por lá. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E eu espero que bem mais positivos do que negativos. E até a próxima.